boa noite, sejam muito bem-vindos. E aí, como é que você tá? Muito prazer em te conhecer aqui virtualmente, né? Prazer é meu. Muito Tô bem, obrigada agora. por ter aceitado o convite. Ah, que isso. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Então vamos lá, Taroco. Vai contando aí um pouquinho pra gente. Na verdade, deixa eu te apresentar, né? Pessoal, esse é o Taroco, ele foi oficial intendente da Aeronáutica. Convidei ele para trazer aqui um pouquinho da sua história no primeiro episódio da segunda edição do Fora da Caserna. Então, a gente está fazendo aí a segunda edição nesse ano de 2023. Fiz a primeira ano passado, 2022, foi muito legal. Tinham várias histórias aqui muito legais mesmo. Inclusive, entrevistei casais de intendentes, né? Que você comentou que conhecia a Bruna, o Bruno, que vocês chamam de Pérez, né? É, o Pérez. Isso. Por isso até que eu falei, te chamo de Taroco, eu te chamo de Flávio, É, porque acaba acostumando com o nome de guerra ali, né? Mas conta pra gente sim. um pouco, Taroco, de onde você é, como é a sua história, como foi sua história também com o militarismo. Bom, essa minha história ela é longa, né? Porque Hã? começa 15 anos atrás. Então, Eita! tem bastante história. Ela começa em 2005, para falar Sim, a verdade, quando eu decidi estudar para EPICAR, né? EPICAR, para quem não conhece, é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, sim. onde a gente faz o ensino médio lá, né? E eu já vinha de uma tentativa de ser militar, entre aspas, porque eu já tinha tentado o colégio militar Ah, na quinta série, né? aham, E aí eu não tinha conseguido. E aí ficou até feio na minha família, eu tenho dois irmãos, aham. os dois passaram, só eu não passei. Então, Você fez o o concurso mais da velho era o paz. mais burrinho da família. Só que aí foi a primeira, digamos assim, a primeira vez que eu aprendi com os meus erros, né, sobre estudo. Legal. E quando eu decidi fazer picar, né, eu tinha intenção de ser piloto, porque meu pai era piloto civil, Legal. e o meu avô foi coronel do exército. Ah, Então, estava na família aí, né? já tinha uma coisa, mas os meus pais em nenhum momento me incentivaram Hum, a me falar que era picar. Acabou que eu descobri sozinho sim. é, sobre o militar. Assim, conheci o militarismo, mas em nenhum momento eu fui incentivado a isso. Aham. E aí eu iniciei um estudo prévio, digamos assim, antes da idade para fazer o concurso, né? Aham. E aí eu tomei a minha primeira porrada de prova antecipadamente, né? Aham. E vi o quanto que eu precisava estudar. Sim. E aí eu comecei um estudo extensivo, acabei passando, fui para EPICAR com 14 anos, de 14 para 15 anos. E foi uma experiência maravilhosa. A EPICAR, especificamente, eu não me arrependo de jeito nenhum e incentivo a todos que têm filhos hoje, né, que pelo menos o seu filho faça a EPICAR, Colégio Naval ou a SpaceX, né, terceiro ano, que vai dar muita bagagem de De vida. vida. A pessoa sai Maturidade. muito preparada, pô. É, é, a, a diferença de uma pessoa que faz uma escola militar, ainda mais EPICAR, Colégio Naval e SpaceX. Sim. Você faz 3 anos no ensino puxado, num ritmo puxado, te exige muito. Então, comparado com universidade, Como existe. assim, o cara, quando ele vai para a universidade, é ridículo, entendeu? O cara não sente nada. E foi o que eu vi dos meus colegas que fizeram EPICAR. Muito legal. É, levaram a faculdade com muita tranquilidade. E aí fui para a AFA em 2010. Aham. Aí tive as minhas dificuldades lá. Em 2011 eu fui desligado em voo. E Uhum. aí o voo tem toda uma história, porque cada um tem os seus motivos. E aí eu fui desligado em setembro de 2011, bem perto do 7 de setembro. E Eita. aí eu lembro bem, não só eu, como outros amigos, bem no finalzinho do voo. E Uhum. aí, nesse ano, a gente tinha oportunidade de voltar. Só que eu tinha um mês para estudar para a prova para voltar no ano seguinte Uhum. como intendente, né? Eu não queria ser infante. E aí, impossível, era uma vaga, tinha muita gente, não tinha como passar. E aí, beleza, a gente sofre bastante, principalmente o pessoal que é desligado.
porque você perde o rumo, né? Você tem uma coisa muito clara na sua cabeça do que você quer. Então, assim, esse ano que eu fui desligado, né, e o ano seguinte foi horroroso, porque você vê as pessoas progredindo e você regride totalmente, cara. É uma situação muito ruim. A pessoa Já que tá há passa muitos por isso anos aí, naquela carreira, né? Você já tá, pô, é, eu, 3 anos ali de Epicar, mais o ano ali da AFA, né? Então, sim, é uma situação muito ruim, né? Porque as pessoas não são desligadas em voo normalmente porque elas são pessoas ruins, porque elas não se dedicaram, não. Muito pelo contrário, você tem diversas pessoas se dedicando muito sim, e coisas da vida, confluências da vida, sim. acabam te atrapalhando. E aí foi esse, digamos assim, o meu maior baque até hoje foi esse. E, e aí, tipo assim, a vida te traz escolhas, né? Tem pessoas que superam mais rápido, pessoas que demoram mais a superar, pessoas que até hoje se sentem mal, né, de ter sido Sim. desligado e tal, enfim. E aí, no ano seguinte, eu decidi que eu ia fazer engenharia. Eu gostava muito da área de finanças, Legal, inclusive fui consultor um tempo, legal. e decidi que eu ia fazer engenharia. Aham. Aí, no ano seguinte, estudando para engenharia, surgiu a prova do AFA2 de novo, só que dessa vez com 20 vagas, que era uma Hum, coisa atípica, porque a turma do segundo ano ela tinha um poucos intendentes. E entendi. aí, por influência também dos amigos, né, amigos muito próximos também tinham sido desligados, e aí eu tomei essa decisão e falei, não, vou fazer a prova, mas eu tinha passado para engenharia elétrica na Entendi. época. E aí fiz a prova, mas assim, fiz a prova meio desacreditado, eu não queria voltar, não fazia muita questão de voltar. Aham. E aí até foi eu nem corrigi minha prova, foi o Diego, tá até hoje lá. Ele tem minha prova assim, vai, corrige aí, porque eu não passei mesmo. Até porque eu lembrava que eu tinha ido muito mal na prova de física. E aí a gente, sei lá, tinha que acertar no mínimo 4 Aham. nas matérias. E aí, incrivelmente, eu fui muito bem nas outras e consegui fazer exatamente 4 em física e passei. Era pra Aí ser, eu, né? caramba, cara, era pra ser. Era Não, pra não ser. fez sentido o que aconteceu lá. A prova do Enem é totalmente diferente de uma prova Sim. de escola militar. E, assim, o negócio deu certo, não sei como. E aí, todo mundo olhou pra minha cara, né? Falou, e aí, tu vai voltar, né? Aí eu, caramba, E cara, e agora, né? agora, né? E agora? Tá, vou voltar, né? Que também, isso era 2012. Aham. O mercado de trabalho estava ruim, estava uma história esquisita. Eu não me incomodava de ser militar, né? Eu gostava, não tinha nenhum problema com isso. E, sei lá, eu ia dar uma nova chance, né? Sim, Digamos assim, vamos tentar mais uma vez. sim. E aí, voltei para a AFA, né? Voltei com o pessoal, aquela situação, mas acreditando nos valores, né? Principalmente, né? Eu acreditava que se eu seguisse aquele determinado rumo ali, eu ia alcançar o que eu esperava. Aham. E aí, coisas vão acontecendo, né? Acabei Sim. conhecendo a minha esposa, Legal, amiga da turma da Bruna. legal. Tá igual a É, mim. é, Meu esposo na formação. pois é. E aí, inclusive, a gente está junto até hoje, né? Já há Legal. 10 anos juntos. E aí as coisas foram acontecendo na AFA, mas assim, coisas de boas, coisas ruins. Eu acreditava que as coisas ruins da formação e algumas coisas que eu não acreditava que fosse do militarismo real fossem mudar. E aí, Sim. beleza, a gente se formou. A Gisele se formou primeiro, era uma turma acima, veio aqui para Manaus, e aí quando chegou no meu ano tinha uma vaga só. Aí eu falei, Hum, putz, e agora? Aí, por confluência também, por uma boa consciência da turma, o pessoal, cada um escolheu o seu lugar. Eu também não. Eu tinha uma classificação relativamente boa, digamos assim. Aí eu consegui pegar essa vaguinha para Manaus, vim para Manaus. legal. E aí, formado, pô, comecei a trabalhar muito. A Gisele também gosta muito de trabalhar, os dois trabalhando bastante. E aí, nesse
ao longo desse primeiro ano de trabalho, a gente se esforçando muito, mas vendo muitas coisas problemáticas, assim, algumas coisas que nos incomodavam e que a gente olhava lá no futuro e falava, cara, isso aqui não vai ter jeito, não. Aham. É, Algo ali, tipo, do sistema, né? Uma característica do sistema. do Tipo, eu não vou. sistema, que eles funcionam daquela forma, e acabou. Sim. E não era eu que ia mudar a situação. Exatamente, exatamente. Por mais que eu quisesse, eu conseguia melhorar para baixo, né? Eu tratava meus subordinados do jeito que eu acreditava que era correto, mas não era uma coisa não era coisa sistêmica e, infelizmente, eu via coronéis fazendo o mesmo tipo de reclamação que os tenentes. Eu falei, porra, não dá, cara. A gente tem que tomar um rumo. Exato. E aí a gente já tinha na minha cabeça a ideia de fazer... inclusive a minha esposa falando aí, né? É bom, né, Gisele? Mas quem está no curso de formação no TCU é ela, não sou eu, né? Mas tudo bem. Aí, em 2000, isso era 2016, né? E aí, em 2017, a gente tomou a decisão de começar a estudar para concurso. Só que o problema de todas as carreiras militares é que quando você pensa em fazer algo diferente, você é tido como uma pessoa ruim. Pô, começou. Você é uma persona não grata na Forças Armadas porque você pretende fazer alguma coisa. Sim. E o mais engraçado de tudo, a coisa mais engraçada que tinha pessoas que se esforçavam menos do que eu e que a Gisele, que tinham um rendimento menor do que eu e que a Gisele, que atrapalhavam a vida. Essa pessoa, em tese, era melhor do que eu que estava estudando. Ou seja, não faz sentido nenhum. Mas assim, não vou entrar no mérito. E aí a gente tomou essa decisão de estudar para concurso e havia esse questionamento, né, em relação à nossa índole, né? De por que a gente estava estudando para concurso. E aí o mais engraçado é que eu vejo hoje que o militar que estuda para concurso, ou que estuda, né, que pensa em fazer, ele acaba sendo muito mais preparado, porque ele passa a ter um conhecimento, principalmente para os intendentes, né, para quem é da área administrativa, ele passa a ter um conhecimento tão amplo, que a FAB em nenhum momento ofertou isso para ele. Então, eu estudava contabilidade pública, contabilidade geral, direito administrativo, constitucional, tributário. Inclusive, é uma coisa da vida. Em 2019, a gente teve um problema a respeito de impostos municipais, né, de tributos. E eu acabei conhecendo em 2019 as pessoas com quem eu trabalho hoje. Porque eu fui na CMF em 2019 para tratar de um problema, inclusive hoje. Hoje eu sou o chefe dessa seção. Olha só que cuida dos problemas. O mundo é pequeno, né? O mundo, ele é um ovo. É um ovo bem pequenininho. E aí começaram a grande dificuldade, né? E isso que assim, diversas pessoas entram em contato comigo, com a Gisele, para perguntar de concurso, né? E o problema do concurso público, né? Quem é militar e pensa em fazer concurso para sair, né? A maior dificuldade é você acreditar em você mesmo. Porque é algo extremamente complicado. É muito diferente de você, por exemplo, você está fazendo uma faculdade. Tu vai do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro para o quarto se forma, ou então você que vai, sei lá, decidiu abrir um negócio, você começa a ter cliente, né? Então você sente que aquele negócio vai, ele está evoluindo. Só que com concurso, cara, não é assim. Parece que você não sai do lugar. Se você não acreditar muito de você, nas suas pequenas vitórias, nas suas pequenas evoluções, você não se medir, você acha que você não está saindo em lugar nenhum. E o papo é sempre o mesmo. Pô, como é que tá? Tô estudando, né? Aquele negócio. Tô estudando, aquele papo chato de se ter. Mas assim, é aquela luta. Saía do trabalho, ia estudar, voltava no dia seguinte... sem parar, não tinha férias, não tinha final de semana. Vocês dois estavam nessa, tipo, combinaram. Eu e a Gisele, a gente decidiu, não daria certo se os dois não tivessem com o mesmo pensamento. Se a gente não tivesse, inclusive, depois, quando eu parei de estudar e ela continuou, eu me mantive
me privando de certas coisas porque eu sabia que eu ia atrapalhar ela. Mas aí eu deixo para frente quando eu for falar dessa parte. E aí a gente, trancos e barrancos, descobrindo como é que era estudar para concurso, muito diferente do concurso militar. O cara que é militar e acha que ele vai passar em concurso público, ele está redondamente enganado. Tem que se aprimorar muito e ele vai competir com pessoas que não trabalham, que tem todo um apoio ali, um suporte. Né? As pessoas não trabalham e estudam para o concurso. É tipo, vive para estudar para concurso, né? Perfeito. E aí é bem desleal, digamos assim, né? Mas, por outro lado, para a gente foi muito bom, porque a gente aprendia a otimizar o nosso tempo. Então, assim, enquanto as nossas 20 horas líquidas de estudo eram extremamente líquidas mesmo. E o interessante da vida que a gente levava, né? Inclusive, eu tive o prazer de ser chefe do rancho, mas mais pelas pessoas e não pela atividade. A Fábio me lembrava todo dia do porquê que eu tinha que estudar para concurso. Todo dia eu era incentivado pela Força Aérea a estudar. A nosso favor, não é? A energia que a Força Aérea me dava. Se você tem uma vida boa, é difícil você conseguir estudar. Agora, assim, o que a gente via e não gostava, né, as coisas incentivavam a gente a estudar. Legal. E aí, em 2019, a gente, com diversas reprovações já, uma fila de reprovações, em 2019 saiu um dos concursos que a gente mais queria, que era para ser auditor fiscal aqui do município. Legal. E aí, energia à frente total. Foi o primeiro concurso. Eu fui aprovado na ABIN em 2018, mas assim, era para ser a área administrativa da ABIN também, não me interessava. E aí, em 2019, eu e Gisele passamos para o concurso de auditor fiscal em 2019. Legal. Eu numa classificação um pouco melhor do que a dela. E aí, quando chega final de 19 para início de 20, começaram-se alguns rumores do TCU, da Receita, como sempre tem mais rumores mais fortes nessa época. E aí a Gisele vira para mim e falou, olha só, a minha classificação não ficou tão boa quanto a sua, eu quero estudar para o TCU, eu quero fazer a prova do TCU. E aí eu falei, tá, então pede baixa e vai estudar. Ela, mas aí 2 salários, não sei o quê. Aí eu falei, é isso que você quer? Ela falou, então pede baixa, pô. Não tem porquê, não tem dúvida. É assim que é bom, eu sempre falo isso. Hoje que tá assim, junto, deslancha. Eu não tinha dúvida que ela tinha dúvida dela, eu não tinha dúvida dela. Ela é inteligente, cedo ou tarde ela ia passar. E aí, beleza, passou o carnaval, ela pediu baixa, veio a pandemia, né? Sim. Então, essas coisas também não podem ser fáceis, né? Sim. E aí veio a pandemia, e aí imagina, eu trabalhando igual um cachorro na pandemia, trabalhava de 8 às 6, chefe de 3 setores, um estresse, extremo. E aí ela estudando em casa, então assim, a dificuldade vinha dos dois lados. Ela de ficar o dia inteiro em casa estudando, que é um saco, e eu de ficar sendo apurrinhado o dia inteiro no trabalho, era ruim para os dois. E aí, mas assim, era seguir o propósito que a gente tinha destinado, né? E aí sempre a gente na expectativa de eu ser nomeado, eu não era nomeado. Aí nesse momento eu parei de estudar, eu falei, cara, eu vou fazer algo que eu gosto. Foi quando eu voltei para a área de finanças. Eu sempre gostei, tirei minhas certificações, comecei a trabalhar em paralelo como assessor de investimento, posteriormente consultor, dava minhas aulinhas e tal. Era uma coisa que eu precisava fazer para me desvencilhar das coisas ruins que eu sentia no trabalho. Então era minha válvula de escape, ao mesmo tempo que eu ficava focado e não pensava em sair, em extravasar de outra forma, e mantinha a Gisele focada também. Então foi uma coisa que nos ajudou muito ao longo desse percurso. A gente teve, ela teve as reprovações, inclusive teve um concurso que ela ficou muito chateada, que foi do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que foi no dia do meu aniversário. Ela, eu não passei e ainda não fui no teu aniversário, não sei o quê. Eu falei, não, deixa pra lá essa porra. Dane-se esse negócio aí, a gente segue adiante.
E aí foi aquele negócio, né? Já era 2021 já. Aí, pô, ela começando a se duvidar dela, pô, será que vai dar? Eu falei, não, vamos que vai dar. Reclamava muito em casa por conta do trabalho. E aí, em outubro, a luz começou a vir em outubro de 2021, quando ela foi aprovada para o Tribunal de Contas aqui do Estado do Amazonas. Aí já saiu em 20, né? Final de 21, quase perto ali de... Ela saiu em abril. A desligamento dela efetivamente foi em abril de 2020. E eu tinha feito um planejamento financeiro de 2 anos. Foi uma coisa muito importante para a gente, porque a gente estava acostumado com uma vida, o salário diminuiu pela metade, apesar de os 2 oficiais, eu como oficial, a gente tinha um padrão de vida que teve que ser reduzido, ser reajustado, e ainda tinha gasto, né? Porque o gasto do concurseiro, ele é grande, ir para prova, fazer prova, os cursos, por mais que a gente se ajustasse ali no que ia pagar, a gente fazia cabine de estudo, que é muito importante para o cara que ia estudar para concurso. A cabine de estudo faz uma diferença absurda, o nosso nível de estudo aumentou, assim, vertiginosamente com a cabine de estudos, porque você também entra em contato com concurseiros de alta performance, digamos assim, os tops, em termos de estudo, de vontade, de força de vontade e tal. E aí foi... Aí em outubro de 21 ela conseguiu ser aprovada, mas não estava dentro das vagas. Aí, putz, aquela espera para ser nomeada. Mas já deu um alívio que, pô, eu tô melhorando, vai dar. Vai dar. E aí... aí 2022, cara, foi o ano, assim, que contar para qualquer um as pessoas não acreditam. Ou então acham que a gente nasceu sortudo, entendeu? O cara não olhou 2017, não olha. O cara tá olhando 2022. Aí 2022, cara, foi o ano, assim como 2011 foi o ano que eu fui desligado, que foi uma porcaria para mim, 2022 foi extremamente oposto. Caramba. Aí em 2022, a Gisele, em fevereiro, no início do ano, sai o edital do TCU, sai o edital do Cefaz-AM, que é a Secretaria de Fazenda aqui do Amazonas. Aí as matérias eram equivalentes. A Gisele passa na primeira fase do TCU. E aí estava muito bem na primeira... Estava bem na primeira fase do TCU. Surge a prova do Cefaz-AM para ela fazer. Aí eu lembro que nessa data eu já estava numa situação de estresse e de raiva tão grande que eu implorei para ela. Falei, Gisele, pelo amor de Deus, cara. E aí já tinha surgido a nomeação dela para o TCA-AM. Ainda não tinha saído, mas já tinha rumores. Falei, Gisele, pelo amor de Deus, passa na Cefaz. Por favor, cara. Passa na Cefaz que eu vou poder pedir baixa, porque eu não tô aguentando mais. Eu quero pedir baixa. Sim. Cara, eu acho que ela passou por pena. Ela conseguiu, e ela não passou assim só, não, ela foi 4º lugar no Cefaz-AM. Ela passou porque ela sentiu, cara, eu acho que eu botei toda a pressão nela, em termos de pelo amor de Deus, de súplica, que ela acabou sendo no 4º lugar. Além disso, passou na CGU também, eu esqueci do CGU. Foi aprovada na CGU, e aí veio a segunda fase do TCU e ela foi nomeada. Graças a Deus, porque quando vem a nomeação, aí já a pressurização já sai toda, aí já não quer mais saber de estudar. Aí acabou que ela fez a segunda fase do TCU e foi aprovada também, e hoje no TCA-AM. Só que ela no TCA-AM e eu ainda na FAB, né? E eu esperando essa minha nomeação lá de 2019. E aí, aí eu fui para a posse dela do TCA-AM em maio. Maio de 2022. Cara, esse foi foi o melhor momento da vida dela, mas para mim foi um dos piores momentos da minha vida. Porque quando eu conheci o modo como o servidor do TCA-AM é tratado, que eu vi a coisa acontecendo, cara, como eles eram tratados, como era a vida lá e como era a minha vida, eu tive uma mini depressão, cara. Eu voltando no carro com ela, eu falei, Gisele, mano, eu não vou trabalhar, não. Eu não vou trabalhar, cara, eu não mereço, pô. Olha isso, pô. Olha como é que é a tua vida, olha como é que é a minha. Não dá, pô. Não...
pouco a diferença quando a gente vivencia, tipo, conhece a profissão. É totalmente diferente você pesquisar lá no Google e, tipo, Sim, a profissão é assim, não. eu acho que é Ninguém assado. acredita, pô. Eu Exatamente. contei no trabalho no dia seguinte, cara, como é que era lá, todo mundo ficava me olhando assim, tipo um ET, entendeu? Cara, que mundo é esse? Aham. Que lugar é esse atrás da redoma que a gente não conhecia, entendeu? E aí, aí já ficando insustentável, pô, cada vez pior, sai também a autorização para nomeação dos cargos de auditor aqui do município. E aí começa uma guerra por parte da Gisele em correr atrás da galera que estava na minha frente, quem já tinha passado em outro concurso, para Sim, pedir a carta de desistência para eu poder ser nomeado nessa leva. sim. E aí isso foi essa minha ansiedade em nível extremo até dia 7 de dezembro, que foi quando eu fui nomeado. Isso contando parece uma coisa rápida, né? Mas pô, Parece tranquilo, né? Ô, de foi, boa, esses meses, esse tempo foi esperando. pior do que 4 anos de AFA, com certeza, tranquilo. Eu não desejo esses quase 6 meses aí de espera para ninguém, nem para o meu maior inimigo. E é interessante que parecia que a coisa já estava para sair, porque ficava cada vez mais insustentável e eu tive até uma situação quase antes de ser nomeado, de um coronel entrar na sala, eu estava trabalhando, e aí um coronel entrou na sala para falar com o meu chefe. Eu trabalhava no controle interno. E aí, de repente, eu trabalhando, o cara sai da sala, começa a apontar o dedo na minha cara. Esse cara já não gostava de mim por causa de algumas coisas. Começa a apontar o dedo na minha cara e você é um moleque, que você que eu não queria trabalhar, que eu não queria saber eu não queria saber de trabalho, né? Olha só. Até estranho eu falando isso. Que eu era um profissional ruim e que eu só era assim porque eu tinha passado num concurso. Olha Aí só. eu falei, caralho, esse cara tem inveja de mim, bicho. Como é que pode? Cara coronel É que ele acordou antes, né? Você acordou antes dele, agora Pois tá. é, cara. E assim, não sei se era inveja, não sei se esse cara tinha problemas, enfim. E foi assim, uma das situações de eu quase. Eu já estava muito próximo de ir embora, eu só não sabia, né? Mas eu já estava sentindo. Eu já nem tinha mais raiva da Fábio. Então, que nos momentos anteriores eu tinha muita raiva, eu queria sair logo, e que se dane todo mundo e tal, não sei o quê. Só que nesse momento eu já não estava mais com raiva, eu estava indiferente. A palavra é essa, eu estava indiferente em relação a Fábio. Aí acabou que não deu em nada essa situação, né? Normal. E aí, dia 7 de dezembro do ano passado, sai a minha nomeação para ser auditor fiscal. Legal. Aqui do município. E junto sai a nomeação da Gisele para tudo que ela tinha passado, a convocação dela agora para o curso de formação do TCU. E além disso, no mês de dezembro também, para fechar com chave de ouro o meu ano, eu descobri que eu ia ser papai. Olha, então, meus parabéns. Saiu. Obrigado. Aí saiu tudo de uma vez. Eu acho que meu filho ele não queria ser filho de militar. Ele ficou esperando. Que inclusive foi só em dezembro. Deixa dar certo para eu poder vir ao mundo. Esse estresse então, aí assim, foi uma longa jornada nossa que não acabou, porque a gente ainda está se decidindo como que a gente vai se organizar, mas a princípio a gente conseguiu o nosso objetivo final, que eram os dois conseguirem sair, os dois conseguirem cargos altos, né? E que fosse valorizado, né? Hoje no meu trabalho, lá como auditor, eu assumi uma gerência recentemente, a gerência de monitoramento de sistemas fiscais, e assim, é totalmente diferente, cara, é impressionante. Quando eu era chefe do pagamento pessoal na Fábio, eu tive uma ideia lá, só para citar de exemplo, né? E aí a minha ideia, resumindo a história, o meu chefe na época, que é uma pessoa, assim, incompreensível, ele escuta a minha ideia e fala assim, pô, tua ideia é muito ruim, cara, ninguém gostou dessa tua ideia e tal. Eu sei que no final essa minha ideia era tão boa que a própria subdiretoria de pagamento pessoal decidiu implantar
Olha, nas demais unidades. E aí, e aí essa, essa, essa ideia, quando eu, com uma semana de secretaria, aqui eu levei para o meu chefe hoje, e aí ele, caramba, essa ideia é muito boa, pô, vamos ver com o pessoal para ver se a gente implanta. Cara, eu tive um choque. Falei assim, caralho, como é que é? Eu cheguei agora, eu dou uma ideia, as ouvindo? pessoas escutam. Caralho, então quer dizer que aqui o pessoal, quando você quer implantar uma coisa e só você vai ter trabalho, ninguém vai te botar para trás, jogar areia para que a coisa não aconteça. Exato. Cara, tipo assim, são coisas que é, não dá. Se Até você contar, a assustam, pessoa não acredita, até entendeu? assustam, né, Taroco? Eu ia até perguntar isso, assim, essas suas percepções, né, do meio militar lá dentro, como é a sua percepção aqui fora, justamente isso, assim, que você trouxe. Que você ser ouvido, isso é muito válido. Todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer ter uma chance de dar uma ideia legal, de ter uma opinião, de realmente agregar valor, até porque se faz parte do seu trabalho, vai te ajudar, né? Então, assim, você não vai ter uma ideia para se prejudicar, né? Então, realmente, essa Então, questão de você ser ouvido é muito, é um diferencial muito grande. sim, é interessante que a gente vai ver isso em todo lugar, né? Às vezes há uma crença do militar dele achar que ele é melhor que o servidor civil. É uma coisa que eu escutava. Uhum. E eu já sabia que não era assim, né? Você tem pessoas ruins em todos os lugares. Você vai ter o militar ruim, o militar bom. Você vai ter o servidor público ruim, o servidor público bom. A diferença é que a quantidade de servidores públicos é muito maior do que a de militar. Então, proporcionalmente, você vai ter pessoas... você vai ter mais pessoas ruins de servidor público civil no absoluto do que de militar. Isso é estatística. Mas a grande questão é que, por vezes, essa disciplina que é tão batida pelo militar não significa que, de fato, todos os militares são disciplinados. Então, você vê servidor civil que não precisaria trabalhar depois do expediente ou se esforçar, o cara faz, entendeu? Então, essa é uma lorota, entendeu? Uhum. Essa percepção de ser melhor, não, pô. É, Sim. é, você vai ter pessoas boas em todos os lugares, você vai ter pessoa te ouvindo em todos os lugares, ou não, né? Em ambos. E me Mas diz uma o- coisa, Troco, essa questão de você não ser ouvido, de você perceber, era a coisa que mais te incomodava na carreira militar? não, o que mais me incomodava era uma situação mais da meritocracia, digamos assim. Sim, Porque é muito batida a questão da meritocracia. sim. E, e o militar, ele se orgulha de falar que ele é Uhum. meritocrático. Só que na prática não é isso. Então, eu ainda prefiro a vida, o modo de ser do servidor público civil, porque ele é muito claro. Ele, em nenhum momento, ele fica se gabando de que tudo é meritocracia. Aham. Existem formas e formas do cara subir na carreira, etc e tal. Mas, e isso é uma coisa que eu vejo que entristece muita gente. O cara, até aviadores, por exemplo, o cara ter que ir num happy hour, ele ter que, porra, tá sempre presente, tem que ser da galera, senão Sim. ele não vai subir, é algo constrangedor, porque ninguém é obrigado. Uma coisa é você ser totalmente antissocial, não precisa Sim. ser isso. Mas algumas injustiças nesse sentido de, se o comandante ele gosta de confraternizar, tu também tem que gostar, porque senão você vai ficar preterido. Cara, isso é inadmissível. Então quer dizer que no serviço público civil não tem? Não, provavelmente deve ter, vai ter Com com certeza. certeza. Com certeza. Mas a diferença pelo menos eu vejo lá que se você quer trabalhar, você vai trabalhar e ninguém vai te perturbar por conta disso, entendeu? E é Ou então se a você questão quer... também da hierarquia, né? Quer queira ou não, dá aquela, opa, apertadinha. Sim, e outro ponto que também me incomodava muito era
a famosa frase do burro bom carga nele, que isso não existe para o servidor público civil, isso é uma blasfêmia. Se você tem mais carga, você tem um cargo de chefia, você recebe mais por isso. Do contrário, não. Entendeu? Então, assim, se você vê que isso eu vejo em muitos lugares. Se você quer trabalhar mais, você vai ter um cargo de chefia, você vai trabalhar mais por isso, etc. Não é uma coisa que acontece no militarismo. No militarismo eu cheguei a assumir 3 chefias ao mesmo tempo, enquanto tinha cara lá que era o adjunto do adjunto do adjunto. Por quê? Porque ele não dava conta. Entendeu? Então, assim, e eu recebi o mesmo salário. Você tinha mais responsabilidade recebendo o mesmo salário. Isso é impensável na administração pública civil. Capacitação era uma coisa que me incomodava muito, cara. A jogar das traças e tal. Não tinha, nunca tem dinheiro, não tem um plano para você se capacitar para nada, entendeu? Dá o jeito de aprender, de se melhorar. E mais uma coisa, assim. Troco, essa percepção que você teve assim com relação ao militarismo e ao serviço público, para o cargo que você está exercendo, né, e tudo, vocês têm também um treinamento, um curso, uma formação para ter o conhecimento da área, ou você passou no concurso e você vai exercer lá, tipo, assume o seu cargo e já vai exercer direto? Como funciona? Vai depender muito assim, do órgão. No meu específico, a gente acabou não tendo um curso de formação, mas é porque o meu concurso, o último foi em 96. Então, assim, o pessoal nem sabia como é que era chegar gente nova lá, entendeu? Então, a galera tá se organizando, tá descobrindo o que é ter gente nova no setor. Mas eu vou dar o exemplo, eu vou dar eu não vou dar o exemplo da Gisele agora, mas em contrapartida, uma coisa que é assim, é impressionante, uma coisa que eu nunca tive, foi um chefe que me ensina. Pela primeira vez em 7 anos trabalhando, o meu chefe sentou do meu lado e falou: pô, Flávio, olha só, o sistema é esse, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e tal. Eu tiro dúvidas com o meu chefe, diferente de quando eu era. E eu digo assim. Eu assumi os cargos do militarismo. Cara, toma aí, se vira, e o outro já tá resolvendo outro problema, e o teu chefe direto, às vezes é um cara que assim, não tinha chefia intermediária, né? Era o cara lá em cima, e porra, ele já não tava mais no nível tático para ensinar, e se vira, e era entre os tenentes, entendeu? E aí outra questão as barreiras, né? Que existem. Quando eu era oficial intendente, eu tinha que brigar por coisas que eu julgava correta e eu tratava direto com o coronel de uma outra unidade, e aí começava um bate-boca, uma coisa descomunal. Coisa que eu não tenho hoje, cara. Assim. Ficou mudo. Tá me ouvindo? Opa. Oi. Calma. Vocês estão ouvindo o Taroco? Fala um oi aí. Não sei se é o meu. Mas você está me ouvindo? Não? Também? Que estranho. De novo para ver. Alguém está ouvindo a gente? Eu e ele? Fala aí, pessoal. Tá me ouvindo? O dele não. Vê aí se clicou no microfone, Taroco, alguma coisa. Eu acho que voltou, fala aí. Voltou. Oi, voltou. Pronto. Acho que foi o fone aqui, deu alguma ziquezira às vezes acontece. Faz parte. Aí assim, foi a mais grata surpresa que eu tive. Foi o meu chefe me ensinar, entendeu? Que era uma coisa que eu não tinha. E aí, em relação a treinamentos, a Gisele no TCE, eu acho que a Gisele já fez mais curso no TCE em 3 meses do que no tempo que ela estava lá, do que a gente na FAB em 7 anos, entendeu? E aí, além disso, né, no próprio TCU, outros órgãos têm os cursos de formação, né, e cursos ao longo
da carreira, né? A Gisele está no curso de formação do TCU. Legal. Olha só. Então, Então, realmente, assim, você adquire ali a expertise da sua área, né? O que você tem dúvida, você não conhece, consegue tirar a dúvida ali tranquilo, vai aprendendo, a pessoa, você sente que tem alguém junto ali para te ajudar, né? sim, sim, sim. Muito legal. Impressionante. E vocês, qual o sentimento de vocês, né? Eu acabei não perguntando. Qual o sentimento quando a Gisele, né? Se você lembrar o dela e o seu também. Quando você acordou de manhã, assim, depois de ter dado a baixa. Como é que foi isso? Cara, é um processo, não é um dia, não. É um processo. Porque tem toda a fase de você ir se desligando e saindo, mas assim, é, foi um alívio, entendeu? Foi um alívio. A sensação é essa, é de alívio. É como. E até hoje, cara, assim, eu vou trabalhar, mas assim, vou tranquilo, vou bem, entendeu? A Gisele também. Ela vai trabalhar super tranquila, entendeu? Não, é óbvio que conforme você vai ficando mais tempo é, no trabalho, né, você vai encontrando os defeitos e tal, mas assim, são defeitos que você pode querer ser atingido por eles ou não, Aham, entendeu? Parece que no militarismo você é obrigado a sentir os defeitos. entendi. Onde a gente trabalha, né, por onde a gente passou e com quem a gente conversa que está fora hoje, eu não vejo ninguém arrependido, ninguém, assim, eu digo pelo pessoal de concurso, né? O Sim, Menezes estava aí na live também, tá super feliz lá no TCM Bahia. legal. Todos que passaram e estão fora hoje no concurso, o 01 da minha turma, o Queiroz, e a esposa dele, a Júlia, estão na Polícia Federal também, estão felizes. Legal. Do pessoal que passou para concurso, né, e saiu, Sim, o pessoal se conversa muito, né? sim. O pessoal está muito feliz, então a sensação é de alívio, de tranquilidade. E escolher não é só fazer qualquer concurso, né? Claro. É você escolher algo que você se identifique. Exato. A Gisele, ela tem uma identificação maior, por exemplo, pela área de controle, né, dos tribunais. Hoje, particularmente, eu gosto muito da área fiscal, Entendi. até porque eu comecei a trabalhar também com a parte de TI, Aham. que tem a ver com solucionar problemas da área do fisco. A minha gerência, parte do trabalho dela é esse. Eu Entendi. posso falar também pelo meu grande amigo Rafael Pedrosa, que era intendente da FAB aqui em Manaus, trabalhava com a gente, estudou junto com a gente, e hoje ele é um gerente de outro departamento, trabalha praticamente do meu lado lá. Legal. Então, assim, a sensação é essa mesmo, é de alívio, de tranquilidade. Legal. E, Taroco, qual foi o aspecto mais difícil, né, desse seu processo de transição de carreira? Você acredita que foi realmente a espera, né, da que você falou ali, aqueles 6 meses, ai meu Deus? Ou você acha que foi tudo, assim, período de estudo, de abdicação, né, de deixar de fazer outras coisas? Como foi? Qual foi o aspecto, assim, mais difícil para você? Cara, eu acho que a FAB, ela me atrapalhou mais. Eu tive a oportunidade de ir para uma unidade mais tranquila, de ter o meu merecido descanso, digamos assim, e o meu comandante revogava a minha transferência para eu não sair lá da área de execução, né? Então, estudar foi a parte mais fácil, digamos assim. O problema assim, o que mais me incomodou, o que mais me matou foi a espera de não poder fazer nada. Eu não tinha mais o que fazer, porque eu não ia voltar não ia voltar a estudar, porque eu não tinha energia. Eu fazia a parte de consultoria, né, que é a área que eu gostava, como uma forma de deixar minha mente ocupada, mas a espera, né, infelizmente, a espera foi o que mais me matou nesse último ano, né, até ser nomeado. Mas foi uma questão de é, a, a, foi a minha história, né? Mas pode não ser a das outras pessoas. Às vezes a pessoa ela vai estudar, vai conseguir ser aprovada e o concurso já vai chamar todo mundo. Então é muito difícil, mas para quem pensa em estudar para sair, né? Vai ser uma longa jornada, vai ser bem difícil em termos de esforço. Sim. Mas não tem nada de milagroso, nada de
é, 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 assim, de diferente. É estudo, é esforço e uma hora o negócio vai dar certo, como eu E vi dando certo para todos. tentando, Oi? tentando E, até, e tentando, pô. até dar certo, né? Que Até as dar pessoas às vezes só certo, não querem é? fazer para dar certo. E aí ela É, não dá certo, ela já para. E quando você e- tem essa mentalidade de fazer até dar certo, é até dar certo. Então, cara, eu tô no é porque a gente não semáforo. ia voltar atrás. Eu e a Gisele, a gente não ia voltar atrás hipótese nenhuma. Não passava pela nossa cabeça voltar atrás. Era só uma questão de quando. E quando Sim, você tem isso na sua cabeça, você não tem dúvida. É isso que as pessoas têm que ter muito claro quando for sim, tomar qualquer decisão que for. Pô, eu quero isso, então eu vou me preparar para isso. Se o cara quer sair para empreender, ele tem que ter em mente que ele tem que fazer um planejamento financeiro, pô, gigantesco, ele tem que pensar em plano A, plano B, plano C. É, é, o cara que estuda para concurso também, uma vez que ele deixa bem claro isso, o cara ele não sente mais a ansiedade. sim. Eu e dele a gente não sentia ansiedade. Por quê? Porque a gente tinha um plano bem claro, a gente ia estudando, uma hora ia passar, ia ser aprovado e ia sair. Obviamente que quem sai com o objetivo de empreender, o cara, ou então, sei lá, teve caso, o cara foi trabalhar na área de TI, ele saiu realmente, algo um pouco desconfortável, porque você tem medo da segurança que você tinha Claro. anteriormente. Tem a Mas, estabilidade. por outro lado, esse conforto ele está te matando. Então, fazer uma transição enquanto você está na FAB é possível, né? Porque você vai se preparando para isso. Hoje tem até o caso da licença, né? A pessoa pode pedir licença aí os outros militares também, né? O cara pede a licença ali e fica um ano fora para ver. A gente tem casos disso, o cara fica um ano fora para ver como é que vai ser e tal. Então, é, é, eu acredito que o cara fazendo um planejamento estando firme na sua decisão de sair, ele tem plena certeza do que ele quer, Sim, eu não vejo como dar errado, não. sim. Eu defendo muito essa ideia também, porque você partiu do princípio, você foi se conhecendo e, cara, eu tenho que fazer algo que eu gosto, né? Porque você já viu ali que ficar fazendo o que você não gosta, né? Tipo, não gostar de absolutamente nada que você está fazendo ali no seu dia a dia é pesado, isso a longo prazo é muito pesado. Então, realmente precisa, quando a pessoa pensa em transição de carreira, ela precisa pensar da seguinte forma: eu preciso acertar, né? Porque eu já errei aqui, né? Não tá legal, não tô feliz, então eu preciso acertar. Então a escolha, ela realmente ela tem que ser cuidada. Tem que ser uma escolha consciente e a partir do momento em que você se comprometeu, é levar até dar certo, né? Eu Sim, falo isso por mim também, tipo, eu saí e com essa mentalidade. Vai ser difícil, não vai ser fácil, vou estar super desconfortável, porque o meu caso eu não fiquei com a estabilidade. E é justamente essa maturidade de você falar, cara, eu vou cumprir com a minha palavra, vou cumprir com o que eu falei lá no início. Então, tipo, eu decidi sair, vou ser maduro o suficiente para levar essa decisão ali até dar certo, literalmente até dar certo. E me diz sim. uma coisa, você acha que o militarismo te ajudou, Tarouco? Esse Muito. conhecimento na área do militarismo te ajudou mais ou interferiu mais na para você ter sucesso hoje, né? Para você se sentir realizado hoje? Como foi isso? Eu acho que o militarismo ele não me ajudou, ele me deu oportunidade. Oportunidade de conhecer pessoas competentes, Legal. oportunidade de ver como é que era o mundo o mais rápido possível, digamos assim. Me, eu acredito que eu tive sorte também no sentido de, desde cedo, ter um fardo grande, então eu aprendi a ser chefe de setores, chefiar setores muito cedo, o que me trouxe muito aprendizado, Legal. o que é difícil, né? Às vezes a pessoa ela assume uma posição de chefia, né? Aí a pessoa que é mais dedicada vai ler os livros de liderança, né? Aí o cara vai ler, aí... Só que assim, infelizmente, os livros de liderança não devem ter sido feitos por pessoas que de fato chefiaram na prática, né? Porque É bem diferente, né, Tarô? é bem diferente. Cada ser humano é um ser humano, você tem que saber lidar com os potenciais de cada um. Sim, Então, isso o militarismo me ensinou muito. E
as pessoas não sabem agradecer, né? Foi interessante que quando eu estava para ir embora, um dos meus últimos dias, eu decidi fazer um churrasco para todo mundo de graça. Aham. Falei, ó, quem quiser ir, pode ir. E aí, nesse churrasco, eu fiz questão de agradecer todos os meus encarregados, né? Todos os suboficiais, sargentos que foram meus encarregados nos setores. E Legal. fiz questão de não agradecer nenhum chefe, porque a maioria dos militares faz justamente o oposto. É, O cara agradece todos os chefes, pô, todo mundo, não sei o quê, e não agradece nenhum dos seus subordinados, não de forma direta, né, nominal. E eu fiz questão de, desde o momento que eu cheguei aspirante, desde o meu primeiro encarregado até o último, agradecer a todos eles pelo ensinamento que eles me deram. Eu aprendi muito mais com os meus subordinados super no militarismo, né? O ensinamento que eles me passaram foi muito maior do que os meus próprios chefes. legal. É algo assim que não, eu nunca vi ninguém dizer isso, entendeu? Mas eu fiz questão de dizer porque essas pessoas elas merecem ser valorizadas e não são. E não são valorizadas. Exato. Eu até fiz o meu discurso também, né, de despedida, e eu falei sobre isso, porque eu fui graduada, né? Eu era graduada, era sargento, e eu via realmente isso na pele, essa questão da valorização, muito mais da patente, né, do que o fato do ser humano, é o cérebro, a ideia, né, o pensamento, o que você tem para agregar ali. Então, se você tem uma platina, se você tem uma divisa no braço, já é diferente, infelizmente, né? E com certeza você está vivenciando aí a sua visão de sucesso, né, Taruco? Eu estou muito feliz no lugar onde eu estou. Eu acabei caindo, como eu disse no início, foi uma coisa fantástica eu chegar na CMF, eu tomei posse e já fui trabalhar, era dia 20, 21 de dezembro, Sim. e eu fui direcionado exatamente para o setor onde eu tinha alguma experiência, que era a área de órgãos públicos, que na CMF ela carecia de mais pessoas para ajudar. As duas servidoras que estavam lá, a Dona Ira e a Dona Carla, que eu conheci em 2019, quando viram a minha cara, lembraram de mim. Que legal. E elas não tinham ajuda, porque eram só elas duas, sempre foram elas duas. E aí foi muito legal entrar lá e começar a ajudar elas nessa jornada. E hoje eu estou justamente do outro lado da prancheta. Uma das atividades que eu tenho lá na secretaria é do monitoramento da arrecadação dos órgãos públicos. Então, saber se os órgãos públicos estão fazendo o recolhimento dos tributos de forma correta. Que é algo que na FAB, quando eu tentei ajudar, eu tinha conhecimento na época. O conhecimento que eu tenho hoje, o que eu tinha na época é o mesmo, não mudou nada. A diferença é que hoje, em tese, o meu cargo ele impõe esse conhecimento, mas o conhecimento ele é igual. Na época eu tentei ajudar, eu e a Gisele, na época, tentamos implantar melhorias para a gente fazer a retenção de tributos da forma correta e as pessoas não levavam a gente a sério. Por quê? Porque eu não era contador, porque eu não era formado em direito, porque eu era um tenente. Aí o pessoal levava a gente como se eu não tivesse conhecimento ou autoridade para falar aquilo que eu estava falando. E foi uma das coisas que me matou naquela época. Eu e a Gisele, eu via que a pessoa não tinha como argumentar contra mim, mas aí por questões de hierarquia, um envenenando o outro lá para a chefia, não vou nem entrar no mérito de uma determinada pessoa que por ser contador, achava que sabia de tudo que eu não poderia saber naquela área mais que ela, especificamente. Então, aí eu meio que larguei de mão. Eu falei, cara, se vocês não querem resolver, então, porra, a minha parte eu fiz aqui e se vocês quiserem, você resolve. E é engraçado que hoje, eu do outro lado da prancheta, eu vendo a situação do jeito que tá, vai ser engraçado essa coisa. Eu não vou fazer a cobrança diretamente, mas tem outros auditores lá que vão fazer. E aí eu quero ver a desculpa que vai ser dada. Mas enfim. Mas enfim, né? Deixa quieto essa parte. Mas enfim.
E diz uma coisa, tá, Taroco? Qual o conselho assim que você daria para quem está planejando fazer uma transição de carreira, já que você tem esse conhecimento também de consultoria financeira? Então, para quem está desejando fazer essa transição, qual é o conselho que você daria? Ah, legal. Tá. É, eu tive a oportunidade de ver os dois lados, né? Então, Aham. assim, são, digamos que são lados opostos, né? Primeiro você tem que decidir de fato o que você quer. Aham. Se você quer sair para fazer, continuar sendo servidor público, ou se você quer ir para a área privada, quer empreender, quer fazer alguma coisa assim. E você tem que ter muito claro isso na sua cabeça. Obviamente que ao longo do tempo que você estiver nas Forças Armadas, ou onde você estiver, você consegue ver antes, você começa a fazer alguns testes para ver se de fato isso aí vai te engrandecer. E é uma coisa que poderia ter acontecido comigo. Eu poderia ter entrado como auditor e não ter gostado do que eu estava fazendo. Pô, eu vou continuar a minha ideia de ser consultor e tal, e sigo adiante, entendeu? Mas é o tentar. Então você tem que se colocar à prova nas coisas que você se pretende, né? Se você quer ser consultor ou quer ir para a área de TI, por exemplo, você tem que se colocar à prova, pô. Existem formas de você trabalhar de forma mínima ali naquilo que você gosta e descobrir se você gosta mesmo ou não. Se você consegue passar o final de semana fazendo aquilo, muito provavelmente você gosta, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. E uma vez que você decidiu, então, se você tem alguns receios, né, aí é da pessoa. Eu, particularmente, eu prefiro, hoje, vendo a minha vida como ela está, eu prefiro ser auditor. Assim, é uma posição que me conforta, Aham. é, é, e que eu gosto do que eu faço. Eu acho muito legal o que eu faço. E eu sei que eu não vou ter preocupação, inclusive financeira. Um dos meus maiores anseios era financeiro. Eu escolhi uma carreira que isso, não, a Sim. princípio, não é mais Tava um problema. segurança, né? Sim, o meu ponto era esse. Então, o cara que vai para a área de estudo para concurso, escolher a carreira que de fato vai gostar, conversa com outras pessoas. Não tem nada melhor do que você conversar com outros, não só quem está estudando, mas quem já passou por isso e tal. Pelo processo. Para mim é fundamental você conversar com a pessoa que já passou por isso ou que está passando por isso, para decidir se realmente é esse caminho que você quer. E escutar os prós e contras dessa decisão que você vai tomar. E na área de empreender, né, foi o meu caso como consultor e como assessor, saber que a vida ela é difícil. Você vê muito na internet por pessoas super bem-sucedidas e tal, aquele negócio todo, mas não é a realidade de todos. O cara vai precisar se esforçar muito para chegar onde ele está, muito mais até às vezes, e a insegurança ela vai bater, claro. Eu como consultor barra assessor, eu tinha uma meta de captação de cliente, Aham. e aí a FAB e fazer isso ao mesmo tempo era algo desafiador, mas Aham. na medida do possível eu consegui. Mas quando você vê o que você está ganhando nessa essa nova empreitada e o que você ganha fixo, dá um medo, cara. Não tem como não dar. A diferença ela é discrepante. Sim. Mas assim, seria um caso, talvez o cara que vá para a área de TI, ele consegue vender um projeto, por exemplo, ser bem especializado naquela área, e o cara consegue fazer, por vezes, mais dinheiro até. O cara, com um projeto de 6 meses, ele acaba fazendo um dinheiro maior do que um oficial no ano inteiro, entendeu? Sim. Então, vai depender muito da área que você vai, o que você quer fazer. Mas o mais importante é não ficar nesse negócio de vai e volta. Isso eu vejo não só militar, né? Todo mundo que estuda para concurso, por exemplo. O cara começa, depois para, começa desculpa. Ah, E assim, o mundo não tem disso, cara. Tem gente que tá passando fome, entre aspas, né? O cara, ele não tem trabalho, ele quer trabalho. Então, ele tem uma situação complicada na família, o cara tem 2 filhos e tal, não sei quem, não ganha o suficiente para dar o que ele queria dar para a família. Aquele cara vai dar o sangue, pô. Todo segundo que ele tiver disponível, ele vai usar para estudar. A gente tem amigos, eu e o Zé temos amigos nessas situações, entendeu? Ou então o nosso caso, que estava odiando sim. pelo que estava passando, a motivação
você não esquecer do porquê que você está fazendo aquilo. Isso é o mais importante. E aí você consegue o que você quiser. Sim, eu falo muito isso para os meus clientes de coaching, né? Se você não tem um objetivo claro, se você não tem um objetivo específico, você se perde. Porque se você tá claro que você quer chegar aqui, você vai dizer não para muita coisa, né? Então fica muito mais fácil você dizer não para manter o foco. E você Sim. também vai fazendo as suas ações, né? Tomando as suas decisões e cumprindo as suas ações mais assertivas para chegar lá. Agora, quando você não tem uma decisão muito clara, você não tem um porquê muito claro daquele seu objetivo, você se perde. E nesses momentos aí de conflito que vão acontecer, nos momentos de desafio, aí é muito mais fácil falar, mas eu se vitimizar, né? Ah, mas tá muito difícil. Ah, mas não dá. Ah, mas não sei o quê. Então, viver com desculpas. Realmente essa questão do porquê é muito, muito relevante. E diz uma coisa, Taroco, quais conselhos que você daria para uma pessoa que quer transitar para a sua carreira hoje, né? Então, quer estar aí onde você está. Qual conselho você daria? São vários, né? Mas o primeiro foi aquela coisa que eu disse, é você ter claro que você quer sair, o porquê. Porque muita gente, a gente conversa, eu e o Zé, a gente conversa com algumas pessoas, e é aquela pessoa que naquele momento está insatisfeita com determinadas coisas que aconteceram, ou então a pessoa vive num ciclo, né? Ela tá triste, aí tá feliz, aí tá triste de novo. Se ela não consegue enxergar que aquela coisa é um ciclo, que sempre vai acontecer, ela sempre vai ficar nessa de vou pensar em sair, aí começa a estudar, e depois para que aconteceu alguma coisa boa no trabalho, e a pessoa para de estudar. Então, o primeiro ponto é o foco, pô. Se você enxergou racionalmente que aquilo ali vai ser sempre assim, que não vai melhorar, que exceto alguns pontos, por exemplo, o militarismo ele tem a vantagem da aposentadoria integral e, teoricamente, o cara se aposenta mais cedo, né? Apesar de que isso aí até então era 30 anos, passou para 35, mas enfim, eu não vou entrar no mérito, porque muita gente fica chateada quando eu falo isso. Mas eu, por exemplo, não tenho interesse nenhum em me aposentar, pô. Eu não gosto de não trabalhar. Então, isso para mim não é uma vantagem no militarismo. Ah, não, você vai se aposentar cedo. Ah, legal, eu com 45 anos vou ficar em casa assistindo TV, sei lá. Mas eu vejo assim, Tarouco, essa questão, quando você não ama aquilo que você está fazendo, você busca alguma coisa para justificar. E muita gente usa isso. Então, eu vou me aposentar integral, então vou pensar lá na aposentadoria, né? Vou aposentar mais cedo, que nem você falou. Só que, poxa, se você tem saúde, se você tem vigor, você, né, tá tudo funcionando, tá tudo bem, por que não trabalhar? Por que não agregar, na verdade? Por que não Sim. acrescentar? Porque o trabalho é isso, né? Você agregar valor, Exato. você não é um problema. Ou então esperar a aposentadoria para fazer o que você quer. Que é outro erro gritante, assim, que o pessoal tem, não, quando eu me aposentar eu vou abrir um negócio, eu vou fazer... E assim, a pessoa tem que entender que ela agora com 20 e pouco, 30 e poucos anos, não vai ser a mesma com 40 e pouco, vão ter outras prioridades, outras questões, outras coisas vão aparecer. Às vezes o timing dela de querer abrir um negócio vai acabar e ela não vai fazer o que ela pretendia, né? Eu já vi alguns casos da questão do pessoal formar em direito. O cara formou em direito e agora ele vai advogar. Só que se ele for fazer isso sozinho, ele nunca criou um networking para isso, para advogar. Dificilmente ele consegue ganhar alguém para conseguir ganhar essa experiência. E o escritório ele vai olhar para sei lá, ele vai pegar um cara novo de faculdade, vai pegar essa pessoa já com mais idade, aí vai oferecer pro cara R$ 1.000 lá, para começar trabalhando. Aí o cara vai olhar assim e falar, porra, eu não vou trabalhar por causa de R$ 1.000, não. O cara acaba desistindo, entendeu? Ou então como contador, ele vai ver que no início ele vai ter muito trabalho e vai ganhar pouco, ele começa a desmotivar. Então, difícil, diferente se o cara começou de agora, eu não digo nada. O
cara já começou a trabalhar, a fazer as atividades dele, começou a criar uma clientela, realmente, quando o cara já tiver para aposentar, cara, ele consegue deslanchar lá, ou então o cara que gosta de dar aula, ele consegue conciliar com a atividade do militar. A gente tem alguns casos. O cara fez direito, por exemplo, aí fez o mestrado, ele vai dar aula e só continua dando aula depois de formado, depois de aposentado. Cara, tranquilo, isso é uma ideia, eu acho sensacional se o cara gosta de dar aula. O cara tem medo de sair, não tem aquela energia de estudar para concurso, o cara consegue levar ali numa boa, tendo um foco, tendo algo para pensar, e esperando a aposentadoria para continuar fazendo o que ele gosta, que é dar aula, por exemplo. Até a FAB, ela, se você conseguir, você até consegue fazer disso o seu negócio, inclusive dentro da FAB, dar aulas. Então, o primeiro ponto é esse, saber exatamente o que você quer, pesar os prós e contras, não deixar de focar e acreditar em si mesmo. Você não pode deixar de acreditar em si mesmo, ter alguém que confie, se você tem um parceiro, ou então mora com os pais e tal. Esse apoio é muito importante, apoio mútuo, a pessoa não duvidar de você, acreditar no seu potencial assim, extremamente importante. A gente vê também alguns casos, de repente o cara quer estudar, e aí, ou então a esposa quer estudar, mas aí o marido, vamos pra festa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, desvia totalmente o foco da pessoa, a pessoa desiste, não tem como, pô. Ninguém é de ferro, estudar é muito chato, cara, estudar para concurso, assim, depois você toma o gosto pelas matérias. Eu acabei tomando gosto de algumas matérias, eu leio hoje até porque também fazem um pouco parte do meu trabalho. Na FAB também fazia. Muitas das coisas que eu aprendi para concurso eu apliquei na Força Aérea. Mas se você, no início, em determinados momentos de peso, onde está tudo dando errado, cara, que tu não conseguiu estudar, porque acontecia, cara. Eu e a Gisele, a gente saía do trabalho e estudar, e tinha dia, cara, que a gente até brincava, só botava a mãozinha em mim, assim, que ela virava assim para mim, cara, hoje não dá para estudar. Aí a gente pegava e voltava, cara. Mas assim, se for parar para pensar, né? Pô, mas então se ou eu ou a Gisele não tivessem um atrapalhando o outro, seria melhor. Não, porque no final de semana os dois estavam lá, acordando 5 da manhã para estudar. Então, assim, um ajudando o outro, fica até mais fácil. Eu acho até que talvez seja até mais fácil o casal decidir isso, né? Seja para empreender, seja para estudar para concurso, o que quer que seja, do que a pessoa tentar sozinha, porque realmente a sua mente começa a duvidar de si, mas quando você tá um levando o outro, né, digamos assim, cara, tu nem pensa, né, tu não vai falar, eu não vou, não, porque o outro tá indo, né, então tu vai, tu chega lá e tenta fazer alguma coisa, entendeu? Eu falo isso também, né, porque meu esposo, a gente se conheceu também na formação, e ele decidiu que queria ser PRF, né? Era o sonho dele, ele gostava muito da área, se interessou. Eu falei, beleza, você vai querer estudar e tal? Vou te dar todo o apoio. Vou segurar as pontas, a gente já tinha um filho, né? E aí segurava tudo, assim. Eu ia pro mercado sozinha, eu levava o carro na oficina sozinha, eu fazia tudo sozinha para ele realmente estudar. Então chegava do expediente, ele já ia pro quarto lá, fazer as coisas dele, só chamava para jantar e tal, pronto. Então, realmente essa parceria do casal, ela é muito importante no momento de estudo, né? Principalmente para concursos em que são mais incertos, diferente de concursos militares que normalmente tem todos os anos, né? Os concursos de auditoria, a PRF, não são todos os anos que tem. Então, a pessoa meio que estuda, tipo, na expectativa, né? Vai abrir, não vai abrir. Então, ainda tem essa ansiedade aí para abrir ou não a vaga, né? Ver se vai dar certo. E diz se passar, você vai ser chamado, ainda tem isso, né? Ainda tem essa outra ansiedade. Ainda tem esse pequeno detalhe, né? Que não é nada pequeno. E, Taroco, me diz uma coisa. O que seria sucesso para você? O que é sucesso para você? Cara, sucesso para mim é você tá feliz com o que você tá fazendo. Eu acho que isso é a definição de sucesso. E tá feliz em sentido amplo, né? Se aqueles requisitos que você almejava, eles foram praticamente todos alcançados, né? Não adiantaria eu sair da FAB, por exemplo, para ganhar pouco. Isso é uma coisa que me incomodaria. Tem gente que não se incomoda, então vai depender muito da pessoa. Às vezes a pessoa vai sair
vai ganhar menos às vezes, mas vai estar muito feliz com o que está fazendo, porque aquilo preenche ela. Dinheiro não era tão importante. Eu tinha alguns requisitos, né? Pô, ganhar mais, ter tranquilidade, ter liberdade para trabalhar da maneira como eu achava, como eu acho certo, sem sofrer influência. Isso, inclusive, é uma característica das carreiras fiscais, né? O auditor, ele é soberano na sua decisão. Se ele está assinando alguma coisa ali, inclusive nos tribunais de contas, por exemplo, há a questão da corregedoria, ela punir os chefes que tentam alterar um relatório de auditoria. Então, é uma coisa que no militarismo eu não vou nem falar nada. Mas, mas Então você isso é tem uma coisa muito importante. Oi? essa autonomia, você diz, né? Tipo, A autonomia assim, é excepcional, pô. Lá no meu trabalho eu tenho total autonomia para decidir como eu quero agir, de que forma, desde que esteja dentro da legalidade e tal. Obviamente que até assim, a carreira de auditor, né, os auditores, eles vão sofrer resistência. O cara não vai alterar o teu relatório, mas às vezes o teu auto de infração ele vai cair, às vezes o relatório que você fez de uma ilegalidade, ela quando for para o plenário para os conselheiros analisarem, ela vai ser julgada improcedente. Então, assim, mas assim, nada vai. Não vão fazer você mudar o seu jeito, né? Principalmente quem é da área administrativa, né? A atividade meio ela sofre muito com esse tipo de coisa. Inclusive, é, é, nesse sentido de mudar o seu. Não, você tem que fazer o que o chefe está mandando. Não, eu faço. No máximo, eu tenho as diretrizes. O R, Eu, no, quero. é o famoso R quero. Eu não. No máximo, eu tenho as diretrizes. Pô, meu chefe fala, pô, Flávio, vai para essa linha de fiscalização aqui. No meu caso não, que ela é bem definida, eu tenho um grupo-alvo lá, mas no caso do Pedrosa, por exemplo, Rafael, que ele está na outra gerência lá, ele segue uma linha específica lá que o nosso chefe de departamento passa. Olha a área de educação agora, ele vai fiscalizar a galera de educação. Mas assim, ele é livre para gerar o relatório dele, ver quais empresas que se enquadram em determinados requisitos lá, e vai para fiscalização e vai ser auditado. Não importa se lá dentro tá a dentista dele, se tá. Não importa, cara, vai. Tá no bolo lá, vai, entendeu? Não tem alguém falando, não, tira essa empresa aqui, essa aqui não vai ser fiscalizada, entendeu? Do relatório dele vai sair fechado aquele grupo lá e acabou. Ninguém vai interferir naquela atividade dele que sai assinada por ele. Então, assim, essa autonomia, essa tranquilidade, e outra coisa que eu vejo, né, que é muito bacana do funcionalismo público, é a questão das chefias, né? Nem sempre as pessoas querem ser chefes. Você vai ver casos de um cara de nível médio sendo chefe de um cara de nível superior, mas não tem nada a ver, assim, a pessoa não é melhor ou pior, não é nada, é simplesmente uma questão de decisão. Às vezes aquele cara, ele não tem, pô, eu não quero ser chefe, eu quero receber as ordens, eu vou fazer aqui e tá tudo certo, entendeu? Não tem problema nenhum. E aí, às vezes, o cara passou por um concurso de nível médio, mas ele é um cara que, porra, ele quer trabalhar, ele quer fazer as coisas, ele vai conseguir galgar cargos lá de chefia, de assessoramento e tal, e vai receber mais por isso. Então, é mais maleável e não há problema nenhum, pô. Não há problema nenhum nisso. Legal. Então, isso é muito legal. Legal. E diz uma coisa aqui para finalizar nossa conversa, né? Que a gente vai se delongando no assunto, porque é tão bom, né? Falar sobre a nossa jornada, a nossa história, compartilhar o conhecimento com as pessoas. E é esse intuito realmente aqui no Fora da Caserna, porque às vezes as pessoas ficam infelizes, independente se são militares ou, enfim, o que elas exercem, mas estão ali infelizes, estão insatisfeitas e ficam muito inseguras. Não sabem como é a jornada, meu Deus, como é esse período de estudo. E você conversar com alguém é totalmente diferente, que nem eu falei, né? Você digitar no Google ali, como é a carreira de auditor? Como é a carreira do militar? É totalmente diferente de você conversar, de você estar aqui ouvindo a pessoa falar qual é a percepção dela,
com relação ao militarismo, com a percepção dela com relação à auditoria, é totalmente diferente. Eu até agradeço por você ter aceitado o meu convite de estar aqui compartilhando. E para finalizar, me diz uma coisa. Qual o sentimento, né, e também qual o conselho que você daria, se você pudesse voltar no tempo aí, para o tarô de 18 anos? Assim, eu nem sei o que dizer Ou porque um tarô de 15, né, 14 ali, novinho. é, é difícil falar, né? De traçar assim algo, né? Eu faria tudo novamente porque mesmo tendo diversas dificuldades envolvidas, tiveram grande surpresa e grande felicidade também. Então é muito difícil falar. Ah, não, não. Agora que é bom falar, é verdade. Até 5, 6 meses atrás não estava legal, não. É difícil falar assim, eu faria tal rumo ou tal, mas mudaria totalmente a minha história. Mas uma coisa que eu acredito que serviria para qualquer pessoa que está no início, né, e está pensando no que fazer, é ser firme na sua decisão. Seja firme na sua decisão. Se você realmente acredita, e você sabe lá no fundo que você acredita naquilo. Se está gerando dúvida, se gera alguma dúvida, então não é exatamente isso que você quer. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu e a Gisele, quando a gente decidiu estudar para concurso, cara, a gente não teve dúvida. Quando a Gisele falou, pô, vou pedir baixa para estudar, eu não tive dúvida. Eu falei, pode pedir baixa, pô. A gente não tem dúvida da nossa capacidade, da nossa vontade de estudar e ser melhor. Então, se você está em dúvida, é porque ou você não tem todas as informações suficientes para você tomar a decisão, isso acontece, então foi como você disse, busca as pessoas para ter certeza do que você quer. Mas uma vez que você já tem todas as informações e você já sentiu aquela coisa de, cara, eu acho que é isso aí, começa, vai andando, porque vai chegar uma hora que a coisa vai ficar clara. A gente tem um amigo, eu e a Gisele, eu era da turma dele, né? Era da minha turma. O Guanabara, hoje ele é auditor do Cefim Rondônia. Ele pediu baixa antes de sair o resultado do Cefim Rondônia, que ele foi o 01 do concurso. Mas ele nem sabia. Ele já estava decidido a pedir baixa. Ele falou, cara, eu sou bom, eu estudo, eu tô num ritmo bacana, eu vou passar de qualquer jeito, eu só preciso de mais tempo. E aí foi engraçado que ele pediu baixa, um tempinho depois saiu o resultado, ele foi o 01. Que foi o concurso que eu e a Gisele, a gente tomou a maior surra da nossa vida. Inclusive, foi o concurso que ele foi. A gente não tinha nem um ano de estudo ainda. E aí ele já estava mais tempo, já estava mais tempo. E aí ele estava tão certo de si, já tinha feito a reserva financeira dele e tal, ele estava tão certo de si que ele falou, vou pedir baixa e eu vou continuar estudando, e acabou que nem precisou mais, porque ele acabou passando. Então, essa certeza, essa confiança, ela vai aparecer conforme você vai evoluindo, né? Mas tem que ser uma autocrítica muito grande nesse sentido, de saber que realmente você está evoluindo, pô, você olha para o lado assim, pô, cara, não tem mais muita gente do meu lado aqui, pouca gente aqui na minha frente. Então eu acho que vai dar, entendeu? E aí... Pode terminar. E eu acho que é isso, reunir as informações e ter uma confiança do que você está fazendo, e aí você não vai ter mais dúvida. Independente do que as pessoas falam. Na FAB, pô, diversas pessoas falam. Quando a Gisele pediu baixa, todo mundo olhava para ela com tristeza. Tadinha, olha, não vai dar em nada. Muitas pessoas... O que ela fez? Muitas pessoas tentaram, pô, e não conseguiram, entendeu? Depois a gente escuta, fulano estudou e parou, fulano estudou e não conseguiu. E aí olhavam para ela, tipo assim, cara, o que ela tá fazendo? E era aquele papo, né? Toda hora perguntando, né? Eu lembro de um chefe nosso que toda hora ele me perguntava como é que ela tava. Pô, e aí como é que tá a Gisele? E aí como é que tá a Gisele? Cara, quando ela foi nomeada pro TCU, eu, pô, acabei encontrando ele e falei, pô, você não sabe onde é que ela tá agora, pô. Então, assim, agora eu vou te contar como é que ela tá. Agora eu vou te contar como é que ela tá. Senta aqui para você ouvir. E aí, e é isso. E saber enfrentar esses tipos de
De desafios, né? De de dificuldades. desafios das pessoas, às vezes familiar também. Os pais, os familiares, por vezes, não vão acreditar na decisão que você está tomando. De, pô, vai pedir baixa, pô, mas você tem tudo e tal, não sei o quê, mas em compensação, o familiar não sabe do potencial. Era o que aconteceu, principalmente no caso da Gisele, que ela pediu baixa antes de ser nomeada. Aham. O pessoal não acreditava, assim, não sabia. Eu sabia o que estava Sim, acontecendo. você Eu tá sabia com exatamente o que todos os estava dias, acontecendo. Pô. tá? Eu falei, cara, ela já está bem, ela só vai estudar mais um pouco e vai passar para concursos que a gente não conseguiria passar se continuasse na FAB. Com certeza. Ou até passaria, mas assim, não valia a pena arriscar, porque não era o que a gente queria. Aham. Então, E eu falo também que a família, o Taroco, às vezes não é nem por maldade, né? Mas por proteção. Quer sim, medo, proteger não você. sabe o que está acontecendo. Exato. Não tem todas as informações. Exato, exatamente. Não estão ali todos os dias mais. Então, eles acabam ficando com esse receio de você estar tomando uma decisão precipitada, né? Uma decisão ali não tão ponderada, né? Da forma certa. E uma coisa que você falou um pouquinho antes, que eu gosto de ressaltar, nesse processo de vocação, de você entender o que você quer, e você comentou isso, as pessoas às vezes sabem pouco sobre a profissão. E é justamente essa insegurança também vem de falta de conhecimento. Então, tanto de falta de conhecimento de si próprio, então, falta de autoconhecimento, que eu gosto, meus interesses, minhas habilidades, né? E também do conhecimento da profissão. E até por isso também que eu estou fazendo esse projeto aqui de trazer o conhecimento da profissão através das pessoas que Sim. exercem a profissão, né? Porque é totalmente diferente, reforço, você falar sobre o TCU e eu digitar no Google sobre o TCU. Para mim Sim. não tem comparação. Então, assim, as pessoas que estão aqui nos escutando, né, ficaram nessa live, agradeço por todo mundo pela presença. Mas se você está com dúvida aí sobre o que você quer fazer profissionalmente, provavelmente te falta autoconhecimento e te falta conhecimento também sobre a carreira, né? E Taroco, muitíssimo obrigada pelo seu tempo aqui disponibilizado. Nossa, agradeço muito para você ter estado aqui contando a sua história, compartilhando também a história da sua esposa. Que o bebezinho de vocês venha com muita saúde, dê tudo certo, que vocês sejam cada vez mais realizados e possam exercer aí o propósito que vocês escolheram para a vida de vocês. Espero que quem assistiu aqui, vocês gostaram? Vão mandando aí um joinha, um gostamos, valeu a pena. Eu sei que tem gente que não consegue ficar até o final da live, mas depois eu vou disponibilizar também lá no meu canal do YouTube. Para quem não sabe, eu fiz o Fora da Caserna no ano passado e tem lá no meu canal do YouTube as entrevistas que eu fiz. E esse ano estou pensando, vou pensar se eu vou deixar todas as entrevistas lá no canal do YouTube. Tá bom, Tarô? Muito obrigada mesmo. De Eu, novo, muito eu que obrigada. agradeço, cara. Eu acho que é, ter essa oportunidade, né, de realmente quem quer trilhar um outro rumo, né, e ele não vai encontrar essa, essas informações, né, mais pessoais, né, Exato. no Google, nem conversando às vezes com alguém lá de dentro. Então, eu fico à disposição, eu e a Gisele recebemos, né, eventualmente algumas pessoas que estão pensando em sair, né, e tudo isso que eu falei contigo aqui hoje, eu falo para o pessoal. Essas ideias têm que estar muito claras e uma vez que o cara entendeu isso, né, a pessoa entendeu esses pontos, né, obviamente que quando conversa comigo eu trato mais diretamente relacionado a estudo, né, ao foco para estudar para concurso. Mas eu acredito que isso que a gente conversou aqui já dá uma boa base de como a pessoa deve se comportar e do Com tempo que leva, certeza. às vezes, para a gente alcançar os nossos objetivos. Exatamente. É por isso até que eu gosto dessa parte, né, da experiência. Peraí, não estamos no mundo de poliana, então vamos colocar o pé no chão, vamos trabalhar com a realidade, que nem você falou em relação ao investimento, essas pessoas que saem olhando para a galera que já está grande, que já está faturando muito, né? É realmente colocar o pé no chão, trabalhar, conversar, conhecer e se conhecer também. Não adianta querer fazer algo que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o seu perfil, não tem nada a ver com suas características. Gente, obrigada por todo mundo ter estado aqui. Espero que vocês estejam na live na quinta-feira também. E na semana que vem também tem mais Fora da Caserna, tá bom? Taroco, obrigada novamente. Tenha uma boa noite. Fique com Deus, gente. Tchau.